Nós nos baseamos em dois textinhos da Bíblia, dois trechos, da Bíblia, que nos mostram a importância do estudo aprofundado das Escrituras. Lemos ali o texto já na semana passada de João 17, santifica-os. Na verdade, Jesus ele pede a Deus, a tua palavra é a verdade. Então, o processo de separação do crente acontece por meio do contato com a palavra de Deus. Nós já vimos isso na semana passada. E também Jesus falando que se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecerão, portanto, a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, então, traz 3 pontos aí importantes. Se você quer ser separado para Deus, você precisa conhecer profundamente a palavra dele. Se você quer ser verdadeiramente o discípulo de Jesus, você deve permanecer na palavra dele. E além disso, se você quer ser livre, você precisa conhecer a palavra. Não a partir daquele conhecimento místico ou superficial, que você apenas abre a Bíblia ali, lê alguma coisa e pronto. É conhecer profundamente, entender a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, começamos na semana passada a ler um pouco a respeito de narrativa e hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre o contexto geral da literatura bíblica, e terminaremos falando sobre poesia, para que você tenha ali algumas dicas sobre como estudar a Bíblia mais profundamente. Na quarta passada, quando nós encerrávamos a classe bíblica, a Guga deixou uma lição de casa para vocês, para que a gente estudasse a história de Ruth. E eu trouxe aqui a história de Ruth apenas como exemplo do que nós vimos na semana passada. Para você que estudou lá, reveja alguns pontos, tudo bem? Então, vou passar os pontos principais que eu toquei na semana passada, como se fosse lendo a história de Ruth. E eu te convido a lembrar aí do momento que você esteve estudando. Se você não estudou ainda, você tem tempo para isso. Então, se atenha, tire um tempo para poder estudar a história de Ruth a partir desses pontos. Nós abordamos, por exemplo, a questão de como o narrador aparece nas narrativas bíblicas. Nós vemos aqui que ele apresenta a história, e isso aparece no primeiro verso de Ruth. Nós vemos aqui que ele normalmente está alocado lá no futuro da história. Então, ele sabe as coisas que já aconteceram. Isso aparece lá no primeiro versinho de Ruth também. Além disso, nós vemos ele intervindo na narrativa no final desse livro. Você percebeu isso? Lá em Ruth, capítulo 4, momento em que ele intervém. E ele conta para nós que Ruth vai se tornar ali uma das ascendentes, uma enfim, que vai dar origem ali ao rei Davi, inclusive. Nós temos essa informação dada pelo narrador para nós. Depois você pega aí esse vídeo, quando você chegar em casa, ou você que já está em casa, e vai ali lendo o livro de Ruth e vendo esses pontos. Ok? Eu não vou ler agora com você. Dando sequência sobre os nossos personagens. Nós percebemos o quanto os personagens não são idealizados. Lembra que eu falei isso para vocês? Se você se lembrar lá de Ruth, capítulo 3, você vai ver um momento em que Ruth faz algo que é um tanto questionável. Que ela vai ali até Boaz e deita ali onde ele estava deitado. Para a cultura da época era algo um tanto questionável. No mesmo capítulo é dito que Boaz ele está com o seu coração muito alegre por ter bebido ali, então Boaz está meio bêbado. Não é algo que deve ser feito, mas como os personagens não são idealizados, você acaba tendo essa apresentação na Bíblia do mesmo jeito. Nós percebemos isso. Outro ponto, os personagens são muito pouco descritivos. Se eu perguntasse para você que estudou a história de Ruth recentemente, qual é a cor do cabelo de Ruth, como ela se parecia, a altura dela, você não saberia me dizer nada disso. Simplesmente porque isso não é apresentado para nós. Apenas são apresentadas as ações de Ruth. Nos é mostrado como Ruth era uma mulher muito dedicada, extremamente fiel e leal à sua sogra, e à sua família. O quanto ela se dedica a Deus também. Nós temos todas essas informações, trabalhador e etc. Mas nenhuma informação física. Nós temos ali, dentre os personagens que eu descrevi para vocês como planos, nós temos Boaz, que é o mesmo personagem desde o início até o fim da história. Um personagem um tanto circular, nós podemos chamar Noemi, num contexto mais da sua capacidade psicológica, de como emocionalmente Noemi se encontra. Está extremamente infeliz no início do livro. Depois ela vai ali voltar à felicidade finalmente, depois de um momento bem difícil. Nós temos ali um personagem progressivo que vai crescendo, que é a própria Ruth, e finalmente a ideia de que o foco aqui está no nosso protagonista, que é a personagem que leva o nome ali, o livro. Quanto aos nossos cenários,
um cenário pouco descritivo, eu informei isso para vocês. Nós temos pouquíssimos detalhes sobre os planos de fundo, né, que a história de Ruth acontece, em que a história de Ruth acontece. Apenas quando é necessário termos informações, como aparece em Ruth 3, por exemplo, nós vamos tendo. Então pense nos cenários bíblicos como uma pintura, uma tela em branco, que vai sendo pintada quando é necessário. O restante dos espaços que estão em branco, Deus deixou para você completar com a sua imaginação, para você participar da história, viver ela, e aquilo se tornar algo relevante para você. Nós já vimos tudo isso na semana passada, estou apenas aplicando para que você se lembre desses pontos e depois estude ali profundamente. Porque de nada vai adiantar eu passar esse tempo aqui, dando esses toques para vocês, essas dicas, esses conselhos, se você lá na sua casa não abrir a sua Bíblia e passar tempo com ela. De nada vai adiantar, certo? Sigamos então, falamos um pouquinho sobre tempo. Percebemos na história de Ruth que não tem ali uma linha de tempo completa. Nós não sabemos exatamente quanto tempo durou toda a história de Ruth. E o narrador não tem interesse em nos apresentar isso. Vemos também que há uma aleatoriedade na marcação temporal. Em alguns dados momentos fala sobre algum elemento de tempo, em outros momentos não fala. Nós temos que não há uma proporção mesmo na narração. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 3 de Ruth, é basicamente um capítulo que conta algo que aconteceu mais ou menos em um dia. Então, um capítulo inteiro para contar algo que aconteceu em um dia. Ao passo que os primeiros versos do livro narram ali um percurso muito grande de tempo. Então, todos esses elementos, eles são apresentados para nós ali no decorrer do livro. Finalmente, o último elemento que eu apresentei para vocês, a respeito de como a história se constrói, o seu enredo, nós vemos que começa com uma exposição de uma situação-problema. Lembra? A família de Ruth sai de Belém, né? Porque falta pão ali, a cidade está com fome. É até uma ironia, né? Porque Belém significa casa do pão, né? É literalmente isso, aí na casa do pão falta pão, tem essa ironia. E diante disso, eles saem de lá, vão até Moabe, e lá você tem a morte de todos os homens da família. O que causa uma situação ainda mais problemática, que faz com que eles voltem para Belém. Ali Noemi e inicialmente, né, suas duas noras. Você tem depois a inserção do protagonista, Ruth, que nos é apresentado como sendo a moabita, né, o tempo todo. E perceba o quanto Ruth, mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo declarada como moabita, ela o tempo todo é apresentada como alguém que tem uma prática religiosa e cultural israelita muito forte. É uma das tônicas do livro. Mesmo Ruth sendo moabita, ela é mais israelita do que muitos israelitas aqui nesse livro. Isso é bem interessante. E, finalmente, nós temos a descrição das ações de Ruth e a conclusão, quando é resolvido aquele problema inicial. Ruth agora está casada novamente, consegue ali resolver todo o problema. Noemi novamente tem um filho, né? um neto ali, e a situação se resolve. Finalmente, vemos, ainda sobre o enredo, aqueles detalhes que eu mencionei para vocês. Primeiro, o fato dele estar repleto de vazios. Se você olhar o texto de Ruth, você vai ver que tem muitas informações faltando lá. Apenas o essencial é dado para você. Por exemplo, o retorno de Ruth e sua sogra, né, para Belém, ali em Ruth capítulo 1, você não tem informações de como elas voltaram, de como fizeram todo esse percurso, dos diálogos extensos que foram praticados ali, mas apenas os pontos centrais. E eu volto a dizer, essa característica da literatura hebraica, ela serve para que você se relacione com o texto, para que você viva essa história profundamente. Certo? Temos também a ideia de narração econômica, uma narração que está restrita unicamente àquilo que é extremamente importante. Nada na Bíblia que tem ali registro vai ser colocado de forma fútil, nada. Um foco no protagonista, como nós já vimos, e nenhuma narração paralela. Você não tem nenhuma história acontecendo junto com a história de Ruth. É a história de Ruth, pronto. Como acontece sempre na narrativa bíblica. Diante disso, diante desse resumão que nós fizemos do que nós vimos na semana passada, eu gostaria de adentrar com vocês algumas questões ainda, e hoje nós ficaremos basicamente em 2 pontos que são características ali da narrativa, mas também da poesia hebraico-bíblica, da literatura como um todo.
Então, quando você for ler a Bíblia, esses pontos que eu vou mencionar para você, eles vão aparecer na Bíblia inteira, em toda parte. Vou falar em 2 sessões diferentes. E, finalmente, nós vamos focar um pouquinho só ali em poesia, como eu havia mencionado, quando chegarmos ao fim. Certo? Primeiro ponto, nós falaremos sobre questões linguísticas, estruturais e literárias. São palavrinhas que podem parecer meio chatas, mas você já vai entender como elas aparecem no texto. E você guardar isso na sua mente quando você estiver em contato lendo a Bíblia vai te ajudar bastante. Vamos começar falando sobre os vários recursos poéticos que temos na Bíblia. Isso é relevante entendermos por quê. Às vezes, quando vamos estudar o texto bíblico, nós tropeçamos com algum verso que parece não fazer sentido. E se nós não entendermos que a Bíblia também tem uma qualidade artística, tem uma qualidade poética, por vezes, artística, nós, às vezes, até fazemos interpretações muito equivocadas e construímos doutrinas bem sem pé, sem cabeça. É importante, então, que você entenda que a Bíblia ela tem valor poético também, artístico na sua construção. E a gente precisa entender a partir disso também. Um exemplo, vá lá para o livro de Juízes. Agora iniciaremos nossa leitura da Bíblia, de fato. Lá em Juízes, especificamente no capítulo 14, primeiro, nós vemos a história de Sansão. Sansão era um indivíduo extremamente poético, artístico. Embora ele seja descrito como alguém muito forte, né, um guerreiro, ele ainda assim ele tem esse espírito artístico. Se você olhar aqui nos versinhos 18 do capítulo 14, você verá um momento em que Sansão ele apresenta um enigma a partir de uma poesia que ele criara. E no verso 18 você tem a resposta desse enigma a partir de um outro poeminha. Quando Sansão ele se depara com essa resposta dos seus convidados, ele cria um outro poeminha, um ditado ali em que ele menciona isso. Isso vai se repetir em alguns momentos. Nós temos ali poesias na Bíblia, nós temos essa linguagem mais rebuscada, às vezes, que a gente precisa considerar quando nós formos ler o texto. Se você pensar principalmente na noção de qualidade artística, você precisa considerar as metáforas que aparecem no texto. Sabe quando você conversa com uma criança e você fala com ele algo, só que ele não entende que você não quis dizer exatamente aquilo, que era apenas uma metáfora? A metáfora é a noção de linguagem sugerida. Quando você não quer dizer exatamente aquilo, você disse algo que tinha a ver. Então, por exemplo, ponha uma blusa de frio, senão você vai ficar doente. Quer dizer exatamente que, se ele não colocar naquele momento, ele vai ficar doente? Não, é uma linguagem sugerida. Ele pode ficar doente a partir daquilo. Ou então, quando você vira e fala, olha, a minha mãe é a melhor mãe do mundo, sabe? Minha esposa é a melhor esposa do mundo. Você não está utilizando uma linguagem literal, mas sim a partir de uma carga artística, carga poética, e a Bíblia ela está repleta disso também. E fica muito claro na Bíblia, quando você presta atenção. Tá bem? Olhe, por exemplo, a ideia de metáforas. Vamos pensar em metáforas, nessa linguagem sugerida. Vá lá para Juízes, volte um pouquinho, algumas páginas da sua Bíblia, lá para o capítulo 6. Nós temos aqui a história de Gideão. E nessa história, nos é apresentado em um dado momento, uma metáfora aqui, em alguns momentos, na realidade. Né? Olha o versinho 13. Num contato entre o anjo do Senhor e Gideão, você tem Gideão dizendo o seguinte: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aqui está falando então, Gideão está contando que Deus literalmente pegou eles, colocou em cima das mãos dos midianitas? Não. É uma metáfora para dizer que os midianitas agora estavam oprimindo Israel, certo? Eu sei que essa pode parecer meio óbvia para você, mas entenda que esse tipo de linguagem sugerida, linguagem metafórica, vai aparecer por diversas vezes na Bíblia. E vai ser meio óbvio. Só que se você não conhecer bem essa linguagem, às vezes você pode se confundir. Se atente um pouco para isso.
Ok? Vamos ver um outro exemplo. Passe uma página aí da sua Bíblia, vá lá para Juízes, capítulo 7 também. E agora, no verso 12, vamos lá. Verso 12, Juízes, capítulo 7. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Nós temos aqui dois recursos artísticos que aparecem. Um deles é a ideia da metáfora. Eles eram como gafanhotos. Não quer dizer que eles pareciam gafanhotos. Você sabe disso, certo? Apenas que o gafanhoto é aquele animalzinho que, felizmente, a gente não tem tanto aqui no Brasil o problema com a praga, né? Que vem e sai devastando tudo. Mas no Oriente era algo muito comum. Tivemos até, né, em 2020, porque em 2020 tivemos de tudo, né? Aquele evento em que ali no sul do país estava vindo uma nuvem de gafanhoto e acabando com as plantações. Mas a ideia é basicamente essa. Vêm como gafanhotos e devoram tudo. Uma linguagem metafórica. E no final nós temos também essa linguagem hiperbólica, a hipérbole. Basicamente uma palavrinha difícil que quer dizer você exagerar para algo, só que todo mundo sabe que você está exagerando. Sabe? Como eu falei, quando você fala, por exemplo, eu tenho a melhor esposa do mundo, quer dizer que você comparou ali todas as esposas, você tem os dados para isso? Não. Você está obviamente exagerando, todo mundo sabe. Só que não quer dizer também que não é verdade, entende? É a partir de uma perspectiva artística que você está falando. Olha o que apareceu nesse versinho que nós lemos. Eles eram, no final, né? Os seus camelos eram em multidão inumerável, era impossível contar, como a areia que há na praia do mar. Entendeu? Quer dizer que, de fato, tinha tanto camelo lá quanto areia no mar? Não. É uma hipérbole, é um exagero. Isso aparece diversas vezes na Bíblia. Você precisa se atentar para isso. Tá bem? Vamos seguindo, então. Você sabia que na Bíblia você tem sarcasmo e ironia? Às vezes nós associamos essas ideias de sarcasmo e ironia a algo muito negativo. E por isso nós pensamos que a Bíblia, por ser algo positivo, né, e divino, não haveria ali. Mas é interessante a gente observar que até mesmo para Deus é atribuída ironia em algum momento. Passe aí algumas páginas da sua Bíblia. Vá ali para Juízes também, agora no capítulo 10. É um dos momentos mais interessantes para mim na Bíblia. O livro de Juízes, como eu já comentei com vocês, é um livro que mostra Israel o tempo todo fazendo besteira, né? Eles fazem o que é certo, vivem bem, depois cometem um erro, e aí começam a se afastar de Deus, e por conta disso Deus se afasta deles, começam a ser oprimidos. Aí eles pedem perdão para Deus e são salvos depois de um tempo. E isso vai se repetindo o tempo todo. Quando chega em Juízes 10, depois que o povo faz besteira de novo, depois que pede ali ajuda a Deus porque está sendo oprimido, Deus ele fala algo para eles que é bem interessante. Olha ali, a partir do verso 10. Juízes, capítulo 10, também o verso 10. Deus ele responde da seguinte forma: Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos deuses, né, aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas, quando todos esses povos oprimiam vocês, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Olha a situação. Eles chegam para Deus e falam: olha, Senhor, livra-nos mais uma vez da mão dos nossos inimigos. E aí Deus começa falando para eles: olha, todas as vezes que vocês me pediram, quando vocês estavam sofrendo, eu não livrei vocês da mão deles? Não foi assim que aconteceu? Contudo, olha o verso 13. Vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses. Por conta disso, eu também não vou livrar mais. Até essa parte, tudo bem. Deus falando: olha, vocês também não querem mais, então decidiram seguir outros deuses, não vou libertar mais vocês. Mas olha o que Deus fala também, depois, no verso 14. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Basicamente Deus falando: vocês não escolheram eles? Vocês não escolheram eles? Vai lá com eles. Eles vão livrar vocês. Sabe? Parece algo muito comum, né? Do dia a dia. A ideia de sarcasmo e ironia também aparece no texto bíblico. E às vezes as pessoas olham um discurso irônico no texto
e pensam que aquilo é literal, e não é. Se você lê com atenção, você não precisa de nenhum recurso especial para entender que isso é ironia. Tanto é que depois Deus ele vai lá e salva eles do mesmo jeito. Entende? É importante você se atentar a isso. O problema é que, por vezes, a gente lida com o texto bíblico como se isso não existisse. E aí a gente perde esse espaço quando ele acontece. Eu já falei um pouquinho de hipérboles para vocês, só que vamos ler o texto lá de Juízes 20, para poder ficar bem fixado, né, na sua mente. Juízes, capítulo 20, no verso 16. Nós temos um momento em que, ali no embate entre os efraimitas, né, e o restante dos israelitas, há ali um momento de guerra interna dentro de Israel. E nos é descrito aqui no verso 16 um agrupamento de elite militar que tem ali. É dito o seguinte: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, especiais. Eles eram canhotos, os quais atiravam com a funda, você lembra, né, lá de Davi? Atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Colocavam um fiozinho de cabelo lá longe, pegavam uma pedra e jogavam, ele não errava. Isso é literal? É uma hipérbole, é um exagero. Entende? Pode ser que algum ou outro acertasse, mas esse não é o ponto. O ponto é que eles eram muito bons atiradores. Entende? E a gente precisa ter esse contato com o texto. O que eu gostaria de pensar com vocês quando a gente olha para uma tela dessas é o seguinte: a Bíblia ela tem também essa qualidade artística e poética no seu texto, tanto na narrativa quanto na poesia. E a gente precisa conhecer profundamente o texto para identificar. É parecido com o nosso uso na nossa literatura, só que tem suas características diferentes. Por exemplo, as metáforas bíblicas elas são muito mais concretas e relacionadas à natureza do que qualquer outra coisa. É raro você encontrar uma metáfora que tenha relação com alguma outra coisa que não a natureza, seja o ser humano, seja, enfim, elementos naturais, ou o que for. O sarcasmo e a ironia da Bíblia, normalmente ele é muito menos agressivo e transgressor do que da nossa literatura, por exemplo. É diferente da nossa, só que ainda existe lá. Isso é importante. Vamos seguir, então, pensando um pouquinho sobre a ideia de estrutura. Eu não vou entrar aqui nos detalhes profundos e acadêmicos sobre isso. Eu quero apenas que você pense no seguinte: quando você estudar a Bíblia, saiba que, como qualquer discurso, como qualquer texto que é escrito, a Bíblia ela é construída a partir de uma ordem lógica e coerente. Isso pode parecer óbvio para você, mas às vezes a gente não considera isso. Muito embora o texto bíblico ele tenha sido escrito todo seguido assim, esses capítulos e versos que você tem aí dividindo o texto, eles são posteriores, a Bíblia não foi escrita, né, nessa divisão. Ela foi estruturada, o texto foi estruturado a partir de uma ordem lógica e coerente. Quando você conta uma história para alguém, você não conta de uma forma coerente para que a pessoa entenda? Você não vai falando pedaços da história aleatórios assim para que ninguém consiga te entender. Qualquer discurso ele é assim, qualquer texto é assim, e a Bíblia também é. Então, quando você começar a ler o texto bíblico e você não vê esses pontos, pare um pouquinho, tome uma água, que você se perdeu, você não está prestando atenção no texto. Se você olhar para ele, ele vai ter essa estrutura coerente. Então, olha, há uma estrutura, uma organização natural interna, na narrativa bíblica, na poesia, etc. Normalmente, essas histórias são divididas em bloquinhos. Você consegue notar isso, a gente vai ver aqui em Juízes 6, um exemplo rápido. Você tem ali alguns marcadores linguísticos que aparecem e que vão estruturando a história. Esses marcadores, infelizmente, a não ser que a gente tenha o conhecimento do original, eles se perdem um pouco. Você não consegue observar muito bem. Mas os outros marcadores que eu pontuei ali, que são os narrativos, você percebe muito bem. E isso vai te dando um contato com o texto mais inteligente, que foi o ponto que eu mencionei na semana passada. Simplesmente abrir a Bíblia e ler um versinho da Bíblia assim, sem prestar atenção e nem nada, é muito pouco edificante. Você entender, ler a Bíblia e buscar entendê-la mais profundamente a partir do seu conhecimento, logicamente, é uma coisa completamente diferente. Certo? Então, olha, quando você for ler ali uma história da Bíblia, preste atenção para esses elementos. As mudanças que acontecem
de local, por exemplo, as mudanças que acontecem de personagens, as mudanças que acontecem no tempo e também as repetições ou os refrões que vão aparecendo ali. Pensa um pouquinho em como você conta uma história. Quando você está contando uma história e você quer mudar uma parte da história, que você falou de um inicinho ali, depois você quer falar de mais um pouquinho, sabe? Você não muda o personagem, às vezes? Então, eu estava lá na minha casa, e enquanto eu estava lá lavando a louça, porque eu tinha acabado de almoçar, a comida estava muito boa e etc., entrou a minha mãe. Quando minha mãe chegou, você já começou a falar de um outro momento da história, porque veio um novo personagem. Ou então você está contando e você vai falar, olha, naquele mesmo dia, quando chegou de noite, nós pegamos o carro e fomos dirigindo até o shopping tal. Percebeu? Houve uma mudança de tempo, agora é de noite. Então, há um novo momento da história que você está contando. Essas mudanças que aparecem na Bíblia, seja de local, personagens, tempo, ou as repetições que vão aparecendo, elas vão cadenciando, vão dando ordem e organização para a história. E quando você começa a prestar atenção nelas, a história começa a fazer mais sentido para você. Certo? Vamos ver um exemplo rápido? Lá em Juízes também, capítulo 6. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia. Voltamos para a história de Gideão. E lá na história de Gideão, nós temos um exemplo disso. Vamos ver ali, olha, do verso 1 até o verso 40. Obviamente não vamos ler isso. Mas nós temos, olha, no versinho 1 do capítulo 6, o personagem ali são os filhos de Israel, que fazem o que é mal perante o Senhor e etc. Quando a gente olha o verso 11, se você pular aí alguns versos, você vai ver a introdução de um outro personagem, que é o anjo do Senhor. Junto a ele está Gideão. Eles também estão em outro local, que é agora em um campo, um carvalho que tem ali em Ofra. Já é um outro momento da história. Entende? Dando sequência aqui, nós temos, olha o versinho 25, momento em que Gideão ele recebe sua primeira missão, e é dito que naquela mesma noite, lhe disse o Senhor. É um outro momento, um outro tempo aqui. Agora de noite já. Então você tem um outro momento da história que está acontecendo. Se você passar mais uma página da sua Bíblia e chegar ali no verso 33, você vai ver uma outra mudança também de personagens e de local. O momento em que todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntam e vão até um vale ou um local ali, né, e acampam ali. Preste atenção nessas mudanças. Isso te ajuda a ordenar a história na sua mente e o texto começa a fazer mais sentido para você. Não vai ser uma leitura apenas devocional, assim, no sentido negativo, que eu já mencionei, sem profundidade, certo? Bom, quando você olhar então para o texto, considere essa organização e principalmente lembre daqueles pontos que eu mencionei. Quando você conta uma história, você conta de uma forma que faça sentido, certo? O autor bíblico ele também vai te contar uma história dessa forma, como qualquer texto que você for ler. Dando sequência, falamos agora do nosso penúltimo ponto desse tópico, né? Que são os diálogos, né? Os diálogos. Na Bíblia, você tem muitos diálogos sendo apresentados, embora eles não sejam tão comuns quanto a história narrada como um todo, falada ali pelo narrador. Uma dica para vocês. Os diálogos na Bíblia, eles são tão relevantes quanto a história que é contada. Muitas doutrinas bíblicas, elas são mencionadas e trabalhadas em diálogos. Porque a doutrina bíblica, né, a doutrina divina, ela é apresentada para nós a partir da relação entre a divindade e os seres humanos. E isso acontece muito por meio de diálogos, conversas. Então, quando você lê ali as conversas bíblicas, preste atenção. Porque naqueles diálogos, por vezes, aparecem elementos importantes para a nossa fé, para conhecer a Deus, conhecer como devemos nos comportar. Outro ponto relevante, os diálogos bíblicos eles são esvaziados de futilidade. O que isso quer dizer? Você nunca vai encontrar aqueles elementos de função fática. Basicamente assim, chegar, por exemplo, num diálogo aqui e falando, tudo bem com você? Como é que você está? Como foi sua mãe? Como foi seu dia? Como está sua mãe? Você não tem esses elementos. Os diálogos eles são extremamente diretos. Todas as informações que aparecem ali são essenciais para você saber, para você conhecer. Vamos ver um exemplo disso? Juízes capítulo 3. Passa mais algumas páginas da sua Bíblia.
Também falando ali da história de Sansão, agora antes do seu nascimento, nós temos ali um diálogo entre o anjo do Senhor e a mãe de Sansão, e depois entre o anjo do Senhor e seu pai. Se você ler comigo, a partir do verso 10, do capítulo 13 de Juízes, você vê o seguinte: em um dado momento, a mulher, mãe de Sansão, se apressa, corre até o seu marido e noticia a ele, dizendo o seguinte: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá, seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falastes a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. E então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Perceba, não tem, tudo bem com você? E aí, está cansado? Passou bem o dia? Nada disso. Já chega diretamente, foi você que falou com ela? Foi. Então tá bom. Quando ela tiver um filho, que foi a promessa antes, como é que a gente tem que lidar com ele? E é muito interessante a resposta do anjo do Senhor. Olha o verso 13. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Basicamente, eu não preciso te repetir, eu já falei para ela. É só ela observar tudo isso. Pela insistência que ele acaba repetindo. Mas você tem essa postura de tentar ser econômico. Para que eu vou me repetir, sendo que eu já falei? E aí volta aquele ponto que eu já mencionei com vocês. Prestem atenção em tudo. Porque não tem nada no texto bíblico que não serve a um propósito para você entender. Deus, ele não perde tempo na Bíblia. É um ponto importante. Finalmente, um último ponto para a gente pensar. A ideia de polissemia, que é uma palavrinha difícil para dizer basicamente a ideia de múltiplos sentidos ou significados. Isso é relevante porque o texto bíblico, principalmente o do Antigo Testamento, ele é formado por um léxico muito curto. O que é isso? Você tem poucas palavras diferentes no texto, especialmente do Antigo Testamento. Muito poucas. Você tem ali uma quantidade mínima, comparado ao nosso idioma, então, que é enorme, é uma quantidade muito pequena. Só que essas palavras, elas são muito ricas em significado. Às vezes nós temos um termo que vai ter muitos sentidos diferentes ali na Bíblia. É por isso que você tem versões diferentes de tradução, por exemplo. Porque uma única palavrinha, ela pode ser traduzida de diversas formas. Tem que ser respeitado o contexto, ver como cabe aquela palavra, mas pode ser ali, colocado em vários sentidos diferentes. Foi um ponto que eu mencionei para você na semana passada, como conselho de você, ao estudar a Bíblia, pegar ali várias versões diferentes, para você ler e entender como foi traduzido aquele termo. E aí você vai ter várias informações. E aqui vai uma dica relevante, duas dicas relevantes. A primeira, quando você vê vários termos, várias palavrinhas, que falam de um mesmo campo semântico, que é uma expressão que significa basicamente o seguinte: falam basicamente do mesmo assunto, sabe? Você tem que perceber que há um foco muito grande naquela história para isso. Então, digamos, você está lendo uma história que está falando sobre sacerdotes, sobre sacrifícios, ofertas, carneiros e por aí vai. Você sabe que tem alguma coisa a ver com o santuário aquilo ali. Entende? Isso é importante. Você acende ali um alerta. Se necessário, você volta lá para o santuário para poder estudar, para entender melhor aquela história. Outro ponto importante. Às vezes, uma palavrinha que aparece ali no texto bíblico, e isso talvez vocês percam um pouco pela falta de contato com o original. Mas uma palavrinha, ela além de ter muitos significados, ela basicamente significa aquilo tudo de uma vez só. Sabe? É igual quando aparece, para dar um exemplo e vocês entenderem. Quando aparece lá, Deus falando que não era para o povo temer aos deuses dos estrangeiros. E a palavrinha temer, ela pode significar tanto temer como adorar, ou ter medo de fato. E não era para fazer nenhum dos dois mesmo. Tudo junto ali. Às vezes isso acontece. Infelizmente a gente perde um pouco disso na tradução. E aí se você olhar ali várias versões, já te ajuda. Tá bem? Vamos pensar agora um pouco nessas questões ideológicas e doutrinárias, como elas aparecem no texto. E será bem mais rápido do que o primeiro ponto. O texto bíblico, ele tem algo muito forte. Por quê? Além de ser um texto que fala da história de uma nação, um texto que apresenta muitas informações relevantes,
esse texto ele também tem uma relação muito grande com a ideia de uma divindade que se revela para alguém. Então você tem o sagrado ali presente o tempo todo. E aí nós temos alguns princípios aqui para você considerar quando estiver lendo a Bíblia. Primeiro deles, o princípio do monoteísmo. E não é no contexto bíblico de que Israel adorava apenas um Deus, dentre muitos outros que existiam. Não. O monoteísmo bíblico, ele é trabalhado na seguinte forma: existe apenas um Deus. Não é que existem vários, Israel decidiu adorar um. É que um só existe, os outros são todos falsos. A Bíblia trabalha nessa perspectiva. E essa é a forma como Israel entende. Por diversas vezes eles vão adorar esses outros deuses mesmo. E aí o texto bíblico vai falar o quanto isso não é inteligente. Porque se eles não existem, estão adorando ídolos falsos. Pedaços de pedra e barro, como vai ser descrito em alguns textos bíblicos. Outro princípio importante: o Deus de Israel, ele é a fonte de tudo na Bíblia. Até aquilo que é ruim, que está acontecendo no meio do povo de Israel, é descrito ali como se tivesse, às vezes, vindo de Deus. Porque Israel ele vai entender que tudo o que acontece ou foi feito diretamente por Deus, ou foi permitido por Deus. Por isso que vai aparecer alguns versinhos que às vezes torcem nossa mente. Que Deus ele endureceu o coração de Faraó. Veio da parte de Deus, então, aquela opressão daqueles inimigos. Não é que o autor bíblico está te dizendo que necessariamente Deus fez isso ativamente. Mas como tudo provém de Deus, tudo. Então, mesmo aquilo, mesmo que Deus apenas permitiu que acontecesse, veio dele. Tem esse imaginário. É a segunda vez que eu quase caio aqui. Tem esse imaginário no contexto bíblico. Outra informação relevante. Na Bíblia, a existência humana ela é pautada em servidão. Esse é um ponto relevante. Israel é sempre servo. Você é sempre servo. Você tem a opção de escolher servir a Deus, servir a si mesmo, servir ao diabo, servir aos outros deuses, mas você é sempre servo. A única escolha que você tem é sobre quem você vai servir. Mas a Bíblia, a ideia de servidão, ela é constante para a história humana. Outro ponto, que a história ela é cíclica, ela começa de um jeito e vai terminando sempre daquele jeito, e depois ela retoma. Então a pessoa está bem, depois ela está mal, e ela está bem de novo, ela está mal, ela está bem, e as coisas ficam bem, depois ficam mal. Enfim, vai nisso direto. E finalmente a ideia de que a divindade, o Deus bíblico, ele é tanto imanente quanto transcendente. Duas palavrinhas difíceis, que basicamente significam que Deus ele é tanto próximo de você quanto distante. Às vezes Deus está pertinho de você. E aí ele vem e, por exemplo, te cria do barro com as próprias mãos. Só que às vezes ele é tão distante, porque ele é tão grande, que o autor bíblico ele vai falar que quem sou eu? E aí quando ele olha ali, mesmo um anjo de Deus, ele cai por terra e etc. Você tem esses dois lados. Um Deus pertinho, mas um Deus que é tão grande, por ser tão poderoso, que também está muito distante. Está em constante tensão. Seguindo, questões socioculturais. Um ponto relevante, o único que eu vou mencionar basicamente. Na Bíblia você não tem distinção entre sacro e profano. Ou seja, o que é da igreja e o que não é. Na Bíblia você não tem. Tudo é sagrado no contexto bíblico. Tudo é de Deus. Tudo é de igreja. Essa divisão que nós temos o costume de fazer, não busque ela na Bíblia. Quando você olhar lá, não tem diferença entre aquilo que é divino, e o que é sagrado, e aquilo que é profano, que é secular. Você não vai ter. Obviamente, nós vamos ter ali modelos de conduta, de prática, quando envolve ali, por exemplo, o rito no santuário e etc. Que é uma outra coisa, tem a ver com comportamento. Não que não seja sagrado quando você está fora. A gente estudou isso no contexto do santuário também um pouco, né? A ideia de que o santuário somos nós, né? No nosso contexto. Então não tem muita divergência daquilo que você faz aqui e aquilo que você faz lá fora. Porque no fim das contas, Deus ele tem que habitar em você em qualquer lugar. E na Bíblia isso está presente o tempo todo. O tempo todo. Diante disso, nós temos um modelo bíblico em que a vida civil e a cotidiana ela está ali pautada em religião. Os relacionamentos sociais, as relações sociais estão pautadas no princípio da religião. E isso, inclusive, traz uma ideia de exclusivismo e inclusivismo muito forte. Porque enquanto Israel se vê como exclusivo ali, porque eles são um povo separado por Deus,
também eles são convidados a incluir todo mundo que queira ser assim. Isso acontece no texto bíblico, inclusive. Mesmo, por exemplo, Raabe, que era ali uma prostituta e etc., cananeia, ela depois pertencente ali à genealogia de Davi, inclusive. Faz parte de Israel. Ruth, por exemplo, como nós vimos, faz parte integralmente de Israel. Nós temos isso também sendo descrito. Finalmente, podemos falar das questões políticas e jurídicas, e aqui eu quero comentar só de 2 pontos para você. O primeiro deles, quando você for ler a Bíblia, entenda que o povo de Israel estava em um modelo político teocrático. O que isso significa? Era Deus quem mandava em Israel no sentido civil da coisa. Por isso você vai ter leis lá que a gente não coloca em prática hoje, pelo simples fato de que nós somos brasileiros e não israelitas daquele tempo, sabe? Então tudo lá, até as leis, como nós temos hoje o nosso Código Penal, nosso Código Civil, que se você cometer um crime, você vai ser preso assim, assim, na Bíblia é tudo junto, porque é Deus que manda em tudo. Então você tem essa mistura em tudo. Você precisa saber diferenciar ali aquilo que é do âmbito civil do povo de Israel, e se você fosse um israelita daquele tempo, teria que viver aquilo, e aquilo que não, aquilo que é uma orientação divina para toda a humanidade. Se você tiver dificuldades em ver isso, tem um monte de gente que pode te ajudar a entender a diferença. A gente precisa diferenciar. E um último ponto importante. Toda a relação na Bíblia que tem entre a divindade e o povo não é uma relação só de fé. O povo de Israel não obedecia a Deus apenas por fé, não obedecia a Deus apenas de uma forma aberta, assim, mas tinha uma relação jurídica entre eles, pautada na aliança. Deus fez uma aliança com Israel. E Israel tinha a obrigação legal, por contrato, de cumpri-la. E se não cumprisse, quebrasse o contrato, o que acontece com a gente quando a gente quebra um contrato? Você tem que pagar uma multa ou algo do tipo. Israel também vivia isso. Nós vamos ver melhor isso daqui quando falarmos sobre a aliança, que será a nossa próxima série. Mas, inicialmente, já tem isso em mente. Quando você estudar a Bíblia, Israel não fazia as coisas só por fé. A relação com Deus era uma relação legal, jurídica. Enfim. Finalmente, falando sobre aspectos de poesia, e vamos encerrar com esse ponto, eu gostaria de sugerir para vocês, caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto, que vocês tenham acesso a esse material. O título é Poesia Hebraica Bíblica, uma introdução geral. Do Dr. Edson Nunes. Ele é professor nosso no seminário adventista e hoje ele é pastor na comunidade da Nova Semente. É um texto muito bom, que apresenta esses pontos que eu vou mencionar agora muito brevemente. Se você quiser comprar o livro, você compre, mas se você quiser uma versão mais acadêmica e menos editorada, você pode procurar na internet, que é de domínio público, já que é o fruto, né, da dissertação de mestrado dele, feita na USP, e, portanto, de domínio público. Você pode depois pesquisar melhor esse ponto, caso você queira. Mas, principalmente, eu quero falar com você apenas sobre um ponto da poesia. Isso vai te ajudar a entender melhor o texto. A poesia bíblica, ela não é parecida com a nossa no sentido da sua construção. Sabe a nossa poesia que ou ela tem métrica ou rima, ou os dois juntos? Sabe disso? Que ela tem ali toda separadinha, certinho, ela vai sempre rimar de alguma forma, sabe? A poesia bíblica não é assim. Ela não é construída desse jeito. Ela é construída com base em paralelismo, com base na relação das ideias do texto. E embora essa seja uma discussão muito ampla, eu vou tentar diminuir o assunto para falar com vocês só a partir de 3 pontinhos. E toda vez que você for ler poesia, se você considerar esses 3 pontinhos, já vai te ajudar a ficar tranquilo quanto ao entendimento ali do texto. Já é o suficiente. Vamos lá. Volto a dizer, é uma discussão muito ampla, mas, simplesmente falando, existem 3 tipos de paralelismos na poesia, e eu vou ver na prática para você entender. O paralelismo chamado de sinônimo, o antitético e o sintético. Vou explicar os 3 para você, e a gente vai encerrar com isso. O paralelismo sinônimo, ele traz a ideia de que, por 2 vezes, o autor do poema, ele vai falar de ideias que são basicamente a mesma coisa. Elas são diferentes, obviamente, só que elas são muito parecidas. Ele basicamente repete uma ideia para você.
Quer ver um exemplo? Se você abrir a sua Bíblia lá em Naum, capítulo 2, mas não precisa, você tem o seguinte texto ali no verso 2, capítulo 1, verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. E aí ele repete a ideia na sequência. O Senhor é vingador e cheio de ira. Você tem uma relação muito próxima das ideias. É como se ele estivesse falando a mesma coisa de uma forma diferente. Isso acontece em um tipo de estrutura da poesia hebraica. Outro ponto. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. E aí fala isso da mesma forma. Melhor, fala a mesma ideia de uma forma diferente. E reserva indignação para os seus inimigos. Percebe? Todos os versinhos que você for lendo da poesia bíblica, lá dos Salmos principalmente, mas de vários outros textos, um tipo de organização vai ser nisso. Deus repetindo a ideia com outras palavras. Certo? E aí são nesses detalhes que você vai aprender um pouquinho mais. Outro ponto relevante. Paralelismo, que é chamado de antitético. É uma palavrinha difícil, significa ideia de oposição. Sabe? De oposição. Olha lá o exemplo, talvez você vai entender. Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis de fome. Os do meu lado vão comer, vocês vão ficar com fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Isso vai aparecer por diversas vezes. Inicialmente fala de algo e depois apresenta uma ideia oposta. Fala de algo, apresenta uma ideia oposta. Certo? A gente vai ler depois um salmo para poder encerrar, e aí você vai ver isso na prática. Finalmente, o paralelismo chamado de sintético, que é como se ele estivesse apenas continuando, seguindo a ideia. Nesse caso, por exemplo, ele mostra bem uma lista disso, lá no Salmo 19. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Ele vai continuando trabalhando uma ideia e vai dando essa sequência. A poesia bíblica ela não se constrói a partir de outros elementos. É a partir desse paralelismo de ideias, como essas ideias vão se relacionando. Isso é muito bonito. É muito legal quando você consegue prestar atenção. Porque senão parece que às vezes é muito repetitivo. E essa não é a ideia. É nesses detalhes dessa repetição que você entende. Vamos ler um último texto e nós vamos encerrar vendo ele, para que a gente não se demore muito. E tente observar aqui tanto essa noção de paralelismos, quanto aquilo tudo que nós mencionamos, mas principalmente chegar ao ponto de entender o conteúdo desse salmo. Salmo capítulo 1, muito famoso, apenas os 6 primeiros versos. Ele vai dizer o seguinte: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, olha, percebe ali o início? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Percebe que ele está falando a mesma coisa, só que trocando as palavras e adicionando algum detalhe. Isso acontece o tempo todo, a ideia do paralelismo sinônimo, que eu mencionei para vocês. Depois ele vai mencionar, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele está agora falando de uma sequência de ideias que ele vai construindo. Se você ver o verso depois, vai começar a tratar da oposição, vai falar de quem é ímpio, né? O que acontece e como ele age. Tirando essa parte desse entendimento da estrutura do Salmo, eu quero que você reflita apenas no seu conteúdo agora, que é a base de tudo que nós conversamos nessas 2 semanas. Por que estudar e entender profundamente o texto bíblico? Por que fazer isso? Porque aquele que é servo de Deus, ele tem prazer na lei e na palavra do Senhor. E ele medita nela dia e noite. E isso é um exercício racional. Necessariamente é um exercício racional. Não é apenas a gente abrir o texto, olhar para ele e falar, nossa, que legal, muito bonito, e pronto. Se a gente não tiver um exercício racional, a gente não consegue ter prazer,
a gente não consegue meditar na palavra de Deus, e finalmente a gente não consegue ser como esse exemplo metafórico, né, de uma árvore que é plantada ali junto à corrente de água, no devido tempo ela dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, ela é estável, ela é bem forte, porque ela medita e tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. E por conta disso, o que ela faz é bem sucedido. Tem aquele versinho lá que Deus fala para Caim, né? Porque você está irritado, que eu já mencionei com vocês, se você fizer o que é certo, não será aceito. Se, contudo, você não fizer, eis que o pecado ele está batendo aí na porta. Você precisa dominá-lo. Então, entenda, a ideia do salmista é dizer para você o seguinte, você precisa ter prazer e meditar na lei do Senhor, se você quiser ser um cristão firme, e não apenas alguém que, a qualquer hora, enfim, perde tudo e tudo se esvai nas suas mãos. Porque essa é a descrição que depois no Salmo vai ser dada para o ímpio, que ele é como palha, né, ao vento. Qualquer coisinha que acontece, ele vai embora. E acabou. Eu sei que foram aulas nessas 2 semanas mais teóricas, mais técnicas, mas são relevantes. Se a gente conhecer profundamente o texto bíblico, a gente tem um potencial de entender muito mais a vontade de Deus para nós.